Então, gente, lá na página 42 vai falar sobre a industrialização e a evolução agrícola, né? Como eu havia falado com vocês, a industrialização, ela nos países subdesenvolvidos, como inclui aí o Brasil, não foi um processo lento, ou seja, gradativo, foi de uma vez só, toma o pacote completo, né? E se vira. Não houve planejamento. Então, por conta disso, a urbanização brasileira, atrelada à industrialização, foi um processo muito acelerado, em curto espaço de tempo, né? Então, causou vários problemas, tá? Principalmente na área rural, que sofreu com essa questão da industrialização maciça também na zona rural, que é as máquinas, né, de alta tecnologia no campo, utilizada, é lógico, aqueles que têm dinheiro, que são os grandes latifundiários, grandes fazendeiros, grandes propriedades de terra, né, propriedades enormes de terra. Então, o pequeno produtor da agricultura familiar acaba perdendo o emprego, né, tendo que vender a sua terra porque ele não consegue competir com o grande e passa a migrar para a cidade. Isso nós chamamos de êxodo rural, como vocês já conhecem, que é o movimento, a migração do campo para a cidade, tá bom? Então, lá na página 42 vai falar sobre essa questão da industrialização e como ela interferiu no meio rural, tá? Então, eu vou pedir para vocês marcar o segundo parágrafo da página. O segundo parágrafo, o segundo parágrafo todo, não tem jeito, tem que marcar. Que com o poder de compra, né, essa modernização, né, com o poder de compra desses fazendeiros, eles puderam comprar, né, como eles têm dinheiro, puderam comprar as máquinas vindo da parte industrial, tá? Desenvolvendo mais ainda o campo, tendo mais produtividade, tá? E para essa produtividade aumentar, foi essenciais para essa modernização do campo brasileiro, foram essenciais 3 fatores, que tá do lado da fotografia aí do produtor com um trator, né? Esses 3 pontinhos, vocês vão fazer um xizinho nesses 3 pontinhos para mim, que são os 3 fatores que vão contribuir para a modernização do campo brasileiro, como o crédito, né, subsidiado para a compra de maquinário, ou seja, o governo libera crédito, né, para esses fazendeiros pagarem crédito assim, dá vantagem, eu sei que você vai me pagar, então eu vou te dar um crédito, é como se eu estivesse vendendo fiado, tá? Então, esse crédito para os fazendeiros, para que ele pague essas parcelas do dinheiro que ele pegou emprestado para comprar o maquinário com juros baixos e a longo prazo, tá? Então, ele não vai ter muitas perdas. Isso é uma forma de ajudar o agricultor. A outra parte é a ajuda com os fertilizantes, né, que é os defensivos agrícolas, fertilizantes do solo e os defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos. O crescimento também das terras, ou seja, as terras que eram devolutas, não tinham produção nas terras, foram disponibilizadas para esses fazendeiros, né, comprarem, para que eles pudessem produzir, tá? Então, aumentou o número de terras utilizada para o setor agropecuário. E também o investimento nas pesquisas de inovação no campo, né? Porque assim como as pesquisas tecnológicas desenvolvem a área urbana, também ela invade a área rural. E essas pesquisas são feitas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, tá? A criação dessa empresa foi muito importante para o governo na área da agropecuária, que é a principal, que dá maior renda ao Brasil atualmente. A indústria está começando a se despontar, mas ainda somos país exportador de produtos agropecuários.
Então, a Embrapa ela é muito importante porque ela vai desenvolver aí a tecnologia no campo, como adubos químicos, né, que vão facilitar aí a fertilização do solo. No caso, os defensivos agrícolas, que vão ser mais elaborados para matar as pragas. Também o atendimento ao agricultor, para que ele possa saber como que ele vai produzir em larga escala. A inovação também na produção de sementes, tá? Sementes transgênicas, que são modificadas geneticamente, a sua origem. Também, e na pecuária você vai ter aí o desenvolvimento, né, da genética dos animais. Então, se você tem um boi que seja da raça Delore, que é muito conhecida, e o produtor quer manter a mesma raça para ele poder vender com preço mais alto, que é uma raça muito conhecida e muito bem aprovada no mercado, né? Então, ele precisa comprar, hoje é vendido o sêmen do boi, né? Para que você tenha a reprodução daquele tipo de animal, né? De raça. E aí você tem não compra nem mais o gado em si, você compra o sêmen para poder você produzir lá na sua vaca, introduzir lá na sua vaca o sêmen daquele boi, que você vai ter vários bezerros que depois vão virar bois Delores, de raça pura, né? E para vender esse tipo de gado, você ganha muito, muito dinheiro. Você já deve ter visto isso na televisão, naquele canal do boi, né? Que chama, né? Que tem um monte de leilão. Então, é uma área onde os fazendeiros ganham muito, muito dinheiro mesmo. E graças a isso a inovação tecnológica nessa área, tá? De pesquisa. Também das doenças, né, que eles têm que tratar aos animais, que eles criam as vacinas, né, para proteger os animais e manter o animal ali bom para o abate ou até mesmo para ser vendido, tá? Então, vocês façam um xizinho nesses 3 pontinhos e depois vocês marcam o parágrafo que está embaixo da fotografia, onde começa falando sobre o êxodo rural, né? Vai começar a falar assim, vocês vão marcar a partir da 2ª linha. O uso de tecnologia no campo requer trabalhadores, aí vocês marcam até êxodo rural, que é o ponto final. E depois, vocês vão marcar o 2º parágrafo, que vai falar que esse êxodo rural é causado pela atração que a cidade causa também, porque já que ele não pode produzir no campo, ele vai procurar emprego aonde? Na cidade, tá? E para finalizar aí, nós vamos marcar aquilo que eu já expliquei para vocês. Para que uma indústria ela se interesse em implantar dentro de um determinado país ou dentro de uma localidade, ela vai buscar, ela precisa de várias coisas para ela funcionar. Que tipo de coisas são essas? Infraestrutura, saneamento básico, mão de obra, matéria-prima, incentivos fiscais, boa localização, né? Tudo, transporte, tudo isso tá atrelado à instalação instalação dessa indústria. Lembra do exemplo que eu dei da caneta, tá? Então, vocês vão marcar lá nessa página 42, no último parágrafo, a partir da 3ª linha, né? Que vai explicar sobre os empregos diretos e indiretos. Os empregos diretos, aquelas pessoas que trabalham diretamente dentro da fábrica. E os empregos indiretos são aqueles serviços que a fábrica vai precisar para poder funcionar, que você vai precisar de motorista para trabalhar no transporte, você vai precisar contratar a empresa de transportadora, você vai precisar de energia elétrica, então tem que ter uma empresa que gera energia, você vai precisar de
saneamento básico, que é água encanada, tratada, e também esgoto. Você vai precisar de escolas ao entorno, escolas para poder formar novas pessoas, mão de obra qualificada para trabalhar na indústria. Você vai precisar de um centro de saúde para atender os funcionários e para atender essa população, um comércio, você vai precisar também de bancos. Então tudo isso está atrelado à implantação de uma indústria, e é aí que vai desenvolver a cidade dentro disso, tá? Então marca para mim na terceira linha do último parágrafo, as empresas precisam de profissionais, tá vendo? E marca até lixo, coleta de lixo, marca até coleta de lixo, tá? E aí, na próxima página, que é a página 43, a gente vai finalizar aí marcando o primeiro parágrafo, que vai falar, que eu já até expliquei, sobre quando essa população que migra para a cidade não consegue emprego, não tem moradia, mas ele não tem como voltar para a sua origem, o que ele faz? Acaba indo para o extremo das periferias, que são a construção de favelas, áreas com moradias impróprias, né? E também com falta de saneamento básico, aumento da violência, diversos problemas que está atrelado a um processo de urbanização não planejado. Lembre-se disso. Então, como o processo de urbanização não foi planejado, você vai ter esses problemas, porque a cidade ela tem que ter esse controle, né, de atendimento a essa população, porque senão vira um caos, vai virar um caos no trânsito, vai virar um caos na saúde, na educação, na segurança, vai virar um caos no transporte, em todos os setores, tá? Porque é muita gente para ser atendida, tá? E a cidade não comporta. Então tem que se desenvolver as outras cidades do Brasil. Como nós temos 5.500 municípios, tem que ser para desenvolver esses municípios, para que não acumule, concentre tudo nas grandes cidades principais, como as cidades do Sudeste e Sul, tá? Então, por isso, lá no início, lá em 1950, começou esse expansionismo da economia no Brasil, como a criação de Brasília no centro do país, como a criação da Zona Franca de Manaus lá na Amazônia, como também no Nordeste, né? A criação também de vários portos exportadores de mercadoria, né? Então você tem aí a expansão, né, da economia, para não concentrar tudo num lugar só. Mas nesse parágrafo da página 43, o primeiro parágrafo que eu pedi para vocês marcarem, vai falar desses problemas, né, que vai causar pobreza, desigualdade social, violência, exclusão social, tá? Então marca aí para mim, por favor. Essa questão de perder a sua moradia, eu vou pedir para vocês ler o próximo quadro aí embaixo, está escrito diálogo, que é a ocupação Hotel Cambridge, vira filme, e moradores sonham com o fim do preconceito e com a casa própria. Por quê? Aquelas pessoas que não conseguem nem morar em favela, acabam morando nos prédios abandonados dos grandes centros urbanos. E aí causa problemas, que quando há invasão dessas pessoas, que é o chamado sem teto, tem o MST, que é o movimento dos sem terra. Esse é o movimento dos sem teto, né? Que aí eles moram nos grandes centros, mas não tem casa para morar, então eles invadem as casas abandonadas, os prédios abandonados, e os sem terra invadem as terras abandonadas. Entenderam agora? Então esse diálogo aí é importante que vocês, esse texto é importante que vocês leiam, que aconteceu no Brasil, né, e acontece ainda nos grandes centros, tá? Essa população que não tem teto, não tem casa e acaba tendo que ir para onde?
na periferia. Chega na periferia, eles ficam com medo da violência, esse tipo de coisa, acaba morando, invadindo as casas que estão desabitadas. Na próxima página, que é 44, onde está assim, urbanização e desemprego, eu já também expliquei. Porque com a urbanização não planejada, você aumenta o desemprego, tá? Porque vai concentrar toda a população nos grandes centros, nas grandes metrópoles, e vai faltar emprego para todo mundo. Tem até a fotografia aí de uma favela, né? A favela do Morro do Papagaio em Belo Horizonte. Olha aí, a capital mineira que foi planejada, mas que não manteve a organização, não manteve o desenvolvimento da cidade, e aí não comportou toda a população e foi tudo para as áreas de risco, né? Então, vocês marcam aí nessa página o segundo parágrafo, tá? O segundo parágrafo todinho, que hoje nós não chamamos mais de favela, chamamos de periferia. E depois, no último parágrafo, vocês vão marcar a partir do ponto onde está escrito assim: diante disso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a sexta linha. Diante disso, elas acabam se fixando em áreas mais afastadas do centro, as chamadas regiões periféricas. Um resultado desse processo conhecido como urbanização periférica, é a formação de bairros com habitações populares de construção precárias e de favelas, como eu falei com vocês, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês também lerem esse texto aí, os neném, que são jovens que nem estudam nem trabalham, tá? Que é o que vai acontecer com esses jovens, com essas crianças que vão se tornar adolescentes e adultos que não conseguem trabalho porque não estudaram, não tiveram mais oportunidade que tem nas grandes cidades, nos grandes centros. Acaba ficando ali na favela e acaba entrando pro mundo do crime, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês lerem também sobre esse texto, que é bem pequenininho, tá? Sobre essa questão aí dos nenéns, que é os jovens que nem estudam, nem trabalham, tá? Mas fazem parte aí da grande massa populacional brasileira hoje, né? Esses dados aí de 2018 giram em torno de 11 milhões de brasileiros nessa situação, tá bom? Um beijo!